programa Portal Saúde desta semana conversa com a médica oncologista e cancerologista Carla Furtado Gardani, que coordena o Centro de Oncologia e Hematologia aqui de Cruz Alta. Bem-vinda, doutora Carla. Muito obrigada, Fernanda. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falar de um assunto tão nobre, né, e tão usual na nossa sociedade, são os cânceres de uma forma geral. Quando chega um diagnóstico de câncer, assusta naturalmente, né? Mas o que é o câncer? Na verdade, a gente tem paradigmas, né, relacionados ao câncer. Câncer é uma doença que assusta simplesmente pelo nome. E eu evito falar isso no consultório, com os pacientes e familiares, até o momento que eles chegam para mim falando. Porque tem um impacto e tem um peso, né? Tu falar que alguém está com câncer, que alguém vai fazer quimioterapia, e vem todos os fantasmas por trás. Porque quando a gente fala em câncer, não é exatamente aquele momento que surgiu a palavra na tua vida, não, tu já traz aquela cultura que vieram dos teus avós, que diziam na época que no câncer não pode mexer, não pode fazer cirurgia, que quimioterapia tem resultados horríveis, que não vai influenciar na qualidade de vida do paciente. Então, tudo isso vem quando o paciente tem um diagnóstico, né? Não começou naquele momento, tem toda essa ação cultural, esse folclore por trás. Na verdade, eu não estou querendo quebrar esse paradigma, dizer que é uma coisa fácil, não. Realmente é uma doença que tem os seus estigmas, né? Que tem o seu tratamento, que tem o seu peso na vida da pessoa, mas com todos os avanços dos últimos anos, o que a gente tem visto? A gente tem visto que a gente consegue mudar essa realidade desde que a gente faça um diagnóstico precoce, desde que o paciente tenha um acesso, né? E isso muda a vida das pessoas. Por outro lado, assim, tu me perguntou o que é o câncer em si, né? Sim. Então, voltando lá atrás, na verdade, o que ocorre? Em algum momento da nossa vida, né, as células estão lá se dividindo, se multiplicando, isso ocorre todos os dias, várias vezes ao dia. E, eventualmente, a gente produz uma célula que não é tão bem feita, vamos dizer assim, né? Que é uma célula que não foi tão bem diferenciada, que ela não tem as mesmas características da célula normal. Isso a gente faz o dia inteiro. Então, todos os dias a gente produz essas células com estes erros, vamos falar assim, que podem originar os cânceres. Mas, como o nosso corpo é uma máquina, né, é uma máquina muito próxima da perfeição, a gente identifica isso todos os dias, a nossa imunidade identifica, as nossas células imunes vão lá, identificam aquela célula normal e destroem essa célula numa fase bem precoce. Isso é todo dia, contigo, comigo, com todo mundo. Naturalmente. O que acontece? Em algum momento a gente tem uma falha desse sistema imune. Esse sistema perde a capacidade de identificar essa célula doente, essa célula normal, por algum motivo, ou por estresse, ou por infecções, tipo HPV, por exemplo, ou alterações genéticas que predispõem ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, a imunidade não funciona, aquela célula doente, aquela célula feia, né? Ela começa a se multiplicar e ela começa a originar outras células com as mesmas características dela. E, eventualmente, o nosso organismo identifica isso numa fase mais tardia, que ele já não consegue combater com aquela agilidade de uma fase mais inicial. E aí que surge o câncer, na verdade, é uma falha, né, no nosso próprio sistema imune, que originou essa célula e que fez com que essa célula crescesse, se multiplicasse. Ela ganhar espaço ali. Isso. Tu falaste da questão do estresse, né? E hoje em dia, com essa vida cada vez mais corrida, mais atropelada, esse pode ser um grande fator de risco, então. Com certeza. Na verdade, assim, os números... Hoje, o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, né? O câncer só perde para as doenças cardiovasculares. Aí vem infarto, AVC e outras tantas. Mas a tendência é que o número, né, dos diagnósticos de cânceres de uma forma geral ultrapasse as doenças cardiovasculares. E a previsão que isso ocorra é ao redor do ano de 2025. Então, a partir do ano de 2025, o câncer será a principal causa de morte no mundo.
Os números são impressionantes, assim. Existem estimativas, tanto nacionais quanto mundiais. A última publicada pela OMS, há cerca de uns 2 meses atrás, fala a favor que no mundo, né, no ano de 2018, nós teremos cerca de 18 milhões de diagnósticos novos de câncer. É muito alto, É né? muita gente, né? E se a gente falar em mortalidade, isso gira ao redor de 9 milhões de mortes por câncer ao redor do mundo. Sim. E esses números irão crescer absurdamente nos próximos anos. Aí vem, estresse? Pode ser o estresse, nosso estilo de vida que vem mudado muito nos últimos anos. Cada vez as pessoas têm uma ingesta inadequada, né, com produtos cada vez menos saudáveis, cada vez a gente pratica menos exercício físico, cada vez mais a gente se expõe ao estresse, né, consequentemente um grande número de pessoas cada vez bebe, né, falando em bebidas alcoólicas. O fumo está muito presente, está muito relacionado a essa incidência crescente, então são vários fatores que influenciam nisso, né. E vem batendo muito nisso, né, na questão de parar um pouquinho e olhar para o seu estilo de vida, antes mesmo de muitas vezes buscar um medicamento, tratamento, né, doutora? Assim, ó, quando eu falo nos 18 milhões de casos novos no ano de 2018, na verdade eu posso chamar atenção para outro lado, assim, ó, 50% dos casos de câncer são preveníveis. Então, essa incidência a gente conseguiria reduzir em 50% praticamente com essas alterações no hábito de vida. Que são pequenas que mudanças, são coisas né? simples. Então, evitar sedentarismo, dieta balanceada, evitar sobrepeso e obesidade, evitar o fumo, evitar o álcool. Então, são coisas simples que se as pessoas encarassem de uma forma mais adequada e aderisse a estas situações na rotina diária, teria um reflexo bem importante daqui a alguns anos. Sim. Uma das palavras que tem sido cada vez mais ditas, né, é a própria questão da cancerologia. O que exatamente ela trabalha na ciência, no ramo da oncologia? Tá. A gente falando de cancerologia ou de oncologia, elas são sinônimos, na verdade, né? A oncologia, ela está muito presente e ela foi uma especialidade reconhecida há cerca de 1 ano, 2 anos atrás. Sim. Porque até então, o que existia era o cancerologista. Apesar da gente usar há muito tempo os sinônimos, né? Então, o que faz um médico cancerologista ou oncologista, como queiram? Na verdade, a gente trabalha diretamente com isso. Mas não é só no tratamento, na verdade a gente gostaria de fazer a prevenção também. Sim, que acaba, seria o ideal. Né? Que as pessoas aderissem e consultassem com o oncologista para prevenir também, né? Não só para fazerem o tratamento. Então é uma especialidade que está vinculada a todas essas manifestações, então desde a prevenção, do tratamento e do segmento desse paciente, né? Uma vez ele tendo o diagnóstico de câncer, o que fazer com eles, né? Como é que vai ser a vida dele daqui para frente, né, após o diagnóstico. Então, é tudo isso que está relacionado. E aí, nesses casos, entra toda uma questão de trabalhar com uma equipe multidisciplinar também? Sim, na verdade, no Centro de Oncologia, a gente trabalha fixo, né, com nutricionista, com psicóloga, com enfermeiro, com farmacêutico, todos vinculados à área da oncologia, né? Sim. Esses profissionais estão direcionados para essa área, porque se a gente pensar em nutrição, por exemplo, tem vários ramos a nutrição, mas a característica de um paciente oncológico em tratamento quimioterápico, ela tem que ter um foco mais especializado, né? Tu tem que oferecer, né, uma coisa mais dirigida para as necessidades desse paciente. Assim como a psicóloga, né, que atua na área da oncologia. Ela tem que tratar aquele paciente, ela tem que acompanhar aqueles familiares, porque a gente vê que não é só o paciente que adoece, né? Todo mundo ao redor. Às vezes a família até sofre mais. Adoece, né? Também, então tem que ter todo este suporte e esse intercâmbio, porque óbvio, o oncologista, o médico, ele não vai conseguir dar conta de todas as áreas, né? Isso eu tô falando diretamente daquele paciente oncológico em tratamento quimioterápico. Sim. Mas associadamente, o que eu
eu preciso? Eu preciso que médicos de outras áreas, como ginecologistas, cirurgiões, pneumologistas, façam o trabalho deles, porque eles que fazem, na verdade, o diagnóstico. Sim. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de um patologista, um laboratório de patologia adequado, que nos dê um retorno com resultados de uma forma rápida. Nós precisamos de radiologistas, intervencionistas, e isso é muito importante para a área. Então, assim, a oncologia cada vez é mais difusa, né? E tu precisa de profissionais, cada um na sua área. Como no câncer de mama, por exemplo, eu preciso trabalhar diretamente com o mastologista, que é o profissional responsável, né, muitas vezes pela cirurgia, pelo diagnóstico dessa paciente. E essa interação, esse intercâmbio é muito importante, mesmo antes do diagnóstico, na suspeita já é importante ter esse intercâmbio entre os profissionais. Já auxilia numa possível necessidade de tratamento. Sim, com certeza. Hoje, quais são os tipos de câncer mais incidentes? Aqui no Brasil, né, principalmente, tirando os cânceres de pele de uma forma geral, que eles são muito frequentes, aí entra epidermoide, basocelular e o próprio melanoma, mas tirando os cânceres de pele, a gente tem câncer de pulmão, cólon, né, que é intestino, mama, que é muito frequente, próstata, que é muito frequente. Aí depois a gente pula para outros, assim, ó, tubo digestivo, que aí a gente vai falar de esôfago, cabeça e pescoço, colo de útero também é muito frequente. Então tem inúmeros tipos de cânceres, né? Se a gente for ter uma visão mais global, assim. Sim. Relacionado à mulher, já que é um outubro rosa, e vamos falar mais da foco feminino. Então, os mais incidentes nas mulheres é o câncer de mama, tá? Ele representa cerca de 24 a 25% dos diagnósticos de cânceres em mulheres é câncer de mama. É um número super alto, né? É muito alto. Seguido do câncer de pulmão, né? Que tem o fator relacionado ao fumo. Sim. Né? Depois a gente tem câncer de cólon, intestino, câncer de colo uterino e o câncer de tireoide. São os mais frequentes no sexo feminino a nível mundial. A gente fala da questão do HPV. Ele pode se transformar em câncer? HPV é uma coisa genérica, né? Ele é um vírus, ele é sexualmente transmissível, mas existem inúmeros tipos de HPVs, né? Quando eu falo HPV, eu estou falando do vírus, mas existe o 16, o 18, o 15 e por aí vai, né? Uns mais agressivos e com maior risco de desenvolver câncer, por exemplo, de colo de útero, e outros com risco menor. Então, quando fala do HPV, o que tem que fazer? Geralmente ele é diagnosticado através do Papa Nicolau, né? A paciente acaba fazendo uma captura híbrida, que a gente chama, e a gente descobre se ela tem aquele tipo, que é aquele sorotipo mais agressivo, né? E com maior risco de desenvolver o câncer, que é o foco principal da prevenção. E para o HPV existe prevenção, né, doutora? Existe, não, a prevenção está bem clara. Nós temos vacinas que mostram, né, que são realmente efetivas, que diminuem o risco, né, do desenvolvimento de um câncer numa fase posterior. Essas vacinas são indicadas tanto para meninos quanto meninas, né, antes de iniciar a vida sexual ativa, então antes deles serem contaminados, vamos falar assim, que isso realmente vai mudar a vida dele. No entanto, o que a gente vê aqui no Brasil, inicialmente as campanhas tiveram os resultados adequados ou bem próximo do desejável. E nos últimos anos vem tendo uma queda, né? Uma queda cada vez maior, com menor interesse, menor procura. Isso é por falta de conscientização mesmo, né? Porque a informação em si, ela existe, né? Cada vez se fala mais e mais veículos e mídias. Porém, vai ao contrário de tudo isso, a pessoa realmente não busca. Não, em relação à vacinação para o HPV, é exatamente isso que está ocorrendo, é impressionante, né? Se a gente falar que é efetivo, que funciona e que as pessoas estão procurando menos, apesar de saberem para que serve a vacina, né? Sim,
E como que surgiu o Centro de Oncologia e Hematologia aqui em Cruz Alta? Tá. O Centro de Oncologia, na verdade, ele funciona junto ao Hospital Santa Lúcia. E ele funciona aqui em Cruz Alta desde o ano de 2000. Então, esse ano, ele está fazendo 18 anos. Atingindo a maioridade. A maioridade do centro, né? Na verdade, eu trabalho aqui há 12 anos. Antes era formado por outros profissionais, passaram por aqui. E eu tenho muito orgulho, na verdade, do centro, porque assim, há 18 anos que ele está trabalhando, na verdade, o nosso trabalho é meio de formiguinha, né? Tentando conscientizar, difundir, tentar mais a prevenção, que é uma coisa muito difícil. É muito difícil um paciente entrar no meu consultório dizendo assim, olha, eu não tenho nada, eu vim aqui prevenir. Sim. Existem estes pacientes, mas é uma coisa muito rara. Em centros maiores, como Porto Alegre, São Paulo, a gente já vê isso com uma periodicidade bem maior. Já essa mais comum. consciência. Mas aqui no interior a gente tá engatinhando ainda, mas eu acho que com o tempo as coisas irão mudar. Da mesma forma que o diagnóstico precoce, esse é o nosso desejo, né? Porque é a maior chance de cura dos pacientes. E a gente ainda está engatinhando. Na verdade, a gente faz muito diagnóstico em fases mais tardias, né? Quando realmente a coisa é mais sintomática e o paciente já vai sofrer mais com o tratamento e com tudo que ele vai ser exposto. Então, voltando ali, eu acho que o centro realmente tem uma função, né, de conscientizar as pessoas, e nesses 18 anos é isso que a gente está fazendo. Quais são os tratamentos oferecidos pelo centro? O que a gente faz? Então, a gente faz todo o acompanhamento. Uma vez que o paciente teve o diagnóstico, ele vai consultar no centro e nós vamos fazer todo o plano terapêutico desse paciente. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer quimioterapia e radioterapia, ou ele vai fazer só quimioterapia, ou ele não tem indicação de fazer um tratamento adjuvante. Isso vai ser definido naquele primeiro contato com o paciente. Os pacientes que fazem tratamento, seja imunoterapia, quimioterapia, hormonioterapia, eles fazem no centro de oncologia. Tá? Isso é acessível aos pacientes e os protocolos que nós usamos aqui são os mesmos protocolos a nível nacional, né? Com as medicações que são oferecidas aos demais pacientes no território brasileiro, vamos falar assim. O que a gente realmente não faz? Uma vez que em Cruz Alta ainda a gente não conta com serviço de radioterapia, por exemplo. Então, os nossos pacientes aqui, eles se deslocam para outros centros, né, que usufruem e oferecem esse serviço. Isso também é uma luta da gente, que a gente espera que no futuro a gente consiga atingir essa meta de poder contar com serviço de radioterapia para a gente conseguir concluir de uma forma mais completa, né, todo o tratamento dos nossos pacientes. Evitar esse deslocamento mesmo. Sim, né? com certeza. Bom, doutora Carla, para a gente encerrar o programa de hoje, eu gostaria que deixasse algumas dicas, orientações, né, para que as pessoas realmente busquem essa qualidade de vida. De que forma fazer isso, de que forma prevenir e quando ir até o consultório, né? Então, assim, a prevenção é exatamente aquilo que a gente falou, né? Hábitos de vida saudáveis, né? Isso vai reduzir em praticamente 50% a incidência de câncer nos próximos anos. Então, a gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? Nem tanto céu, nem tanto o inferno, vamos no meio termo, e esse que é o caminho, né? E o que as pessoas precisam, né, ter consciência? O câncer está presente, né? É a segunda causa de morte ao redor do mundo, a incidência vai aumentar nos próximos anos, principalmente em países em desenvolvimento, que é o nosso caso. É o contrário de países ricos, por exemplo, como países europeus ou países como os Estados Unidos. Então, eles já atingiram uma incidência, mas eles estão tão focados na prevenção e as medidas que eles atingem a população é tão efetiva que eles conseguem diminuir esse número e eles estão numa curva decrescente e provavelmente isso que vai acontecer nos próximos anos. Mas a gente ainda tem que conscientizar mais as pessoas para a prevenção. Então, aquele paciente, por exemplo, que não tem doença nenhuma,
né? Que a gente sabe que acima dos 50 anos deve fazer uma colonoscopia para prevenir o câncer de cólon, de intestino, né? E muitas vezes ele nem conhece isso, Sim. né? Então, o que seria o recomendável? Olha, conversar com algum profissional da área, né? Seja um oncologista ou o clínico geral que ele faz o acompanhamento. Se o clínico achar que não é para ele vai encaminhar para um oncologista, mas já começar, né? Homem começar a fazer o PSA, né? Colonoscopia para todo mundo, independente do sexo, a partir dos 50 anos, mamografia a partir dos 40 anos. Então, tudo isso a gente tem que começar a falar, né? As pessoas têm que prevenir do que remediar, né? Tem que mais fazer prevenir, parte da vida mesmo, né? Englobar essas ideias. É conscientização mesmo para ter uma vida melhor, né, doutora? Isso aí. Muito bem. Muito obrigada, doutora Carla. Tá bom. E sempre que quiser trazer informações aqui pra gente, o Portal Saúde está de portas abertas. Tá, obrigada. O programa Portal Saúde da TV Cruzaltense tem o objetivo de levar informações de profissionais da área da saúde até você. Acompanhe o nosso canal no YouTube, curta, comente e compartilhe. Até a próxima edição. Tchau!